E agora, Amanda, no Jornal da Rede Alesp especial de hoje, recebemos aí mais um convidado especial participando e trazendo, né, as notícias dos municípios que a Rede Alesp cobre também em sinal aberto. Eu recebo agora o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Prefeito, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando amanhã desta quarta-feira. É um prazer voltar à TV Alesp, à Rede Alesp. Me mata a saudade do período que eu fui deputado estadual, e entre os anos de 1995 e 2006. E, portanto, uma alegria estar aqui com vocês na manhã de hoje. A honra é da Rede Alesp, né, de receber um ex-deputado, além de prefeito de Ribeirão Preto. Prefeito, agora é importante, né, que o senhor faça um cenário, uma leitura do que vive hoje Ribeirão Preto, quais as principais medidas que o senhor já teve que tomar aí no município, qual que é o raio-x que o senhor pode trazer para o telespectador ligado na Rede Alesp dessa pandemia que acomete o mundo e, lógico, o Brasil e o estado de São Paulo, prefeito? Bom, eu vou fazer aqui uma retrospectiva em um minuto, tendo em vista que a Covid-19, ela tem esse nome de Covid-19 porque quer dizer Coronavirus Disease, ou seja, a doença do coronavírus, o novo coronavírus que surgiu na China, primeiramente notificado no dia 31 de dezembro de 2019, por isso Covid-19. De lá para cá, o Brasil tomou conhecimento da doença, o mundo todo. Nós tivemos no Brasil uma chegada mais tardia do que países tanto da Ásia quanto na Europa, depois dos Estados Unidos, e Ribeirão Preto tomou desde janeiro medidas para começar a se preparar para fazer as notificações. Em fevereiro nós adotamos um protocolo para poder estabelecer regras e diretrizes de como conduzir a eventual ocorrência de casos na nossa cidade. Fizemos várias entrevistas coletivas e, a partir de março, nós já tínhamos constituído um comitê técnico de contingência, coordenado pelo secretário de Saúde, com a presença de 15 entidades públicas e privadas do setor de saúde, assistência, pesquisa, desenvolvimento, vigilância e epidemiologia. Portanto, todos os segmentos necessários da ciência para a tomada de decisão. Nós tivemos em março também a reunião da Frente Nacional de Prefeitos. No dia 13 de março, eu reuni esse comitê técnico de contingência e fizemos, a partir de março, uma série de anúncios. A recomendação para que nós evitássemos aglomerações com mais de 500 pessoas, publicamos decretos estabelecendo regras por setores essenciais, saúde e assim por diante. Em março ainda, na segunda quinzena, nós fizemos o primeiro decreto com restrição. Logo em seguida, no final daquela semana, nós já estávamos nos preparando para fazer a suspensão de várias atividades para já aumentar em muito o distanciamento social. E no sábado, nós tivemos uma reunião onde nós anunciamos que na segunda-feira nós estaríamos fazendo o decreto de calamidade concomitantemente ao governo do Estado. De lá para cá, fizemos reuniões em teleconferência com o secretário de Estado, com outros prefeitos de capitais, estabelecemos o início da vacinação de influenza, principalmente já pelos idosos, e tivemos em Ribeirão Preto o primeiro caso de morte com coronavírus ainda no final de março. E até hoje nós estamos com 47 casos notificados positivos, uma morte e com um trabalho de distanciamento social bastante acentuado para reduzir o pico de contaminação, para que o nosso sistema de saúde, que está todo preparado e reservado para receber em leitos de UTI já desocupados e também na nossa unidade de pronto atendimento na Avenida 13 de Maio, com todas as tendas com ar refrigerado para fazer a seleção e, ao mesmo tempo, a orientação de casos leves, médios ou mais graves, tudo preparado, leitos de UTI, respiradores, para que nós possamos nos preparar. Do ponto de vista social, nós suspendemos a cobrança
de água das tarifas sociais, são 2.200 famílias, suspendemos o corte de água, a CPFL, que distribui energia aqui na nossa cidade, suspendeu o corte de energia na cidade toda nos próximos 90 dias. Eu antecipei no dia de hoje, quarta-feira, a primeira parcela do 13º salário dos servidores aposentados e ativos, e também estou pagando hoje o salário do mês passado, o salário de março. Então, nós estamos irrigando hoje a economia da cidade com 170 milhões de reais. Nós fizemos também alguma coisa na ordem de 110 milhões de reais entre licitações de serviços, obras e contratos de aquisição de bens até o final de março, em torno de 107 milhões, e temos programados até o final de maio 176 milhões de reais. Vamos agora ajudar a fazer chegar na ponta, até o dia 16 de abril, o recurso de R$600 ou até R$1.200 que foram liberados pelo orçamento federal. Recebemos do governo do estado R$8.800.000 para a área da saúde, além daqueles 100 milhões de reais que vão ser distribuídos nos próximos 4 meses para as 300 Santas Casas do estado. Nós temos 2 entidades aqui em Ribeirão, Santa Casa e a Beneficência Portuguesa, que também devem receber esses recursos. E todos os dias repetir a orientação de ficar em casa, evitar qualquer tipo de deslocamento, procurar evitar ser contaminado, proteger de maneira mais acentuada as pessoas mais idosas e cuidar dos nossos doentes. Concomitantemente à pandemia do coronavírus, no estado todo e no Brasil, nós estamos convivendo também com a dengue, com um número de casos até bem mais acentuados. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A dengue, nós já estamos enfrentando há mais de décadas, nós sabemos como enfrentá-la, existe forma de combate, que é combater a larva e evitar a proliferação do mosquito, e nós temos percepção de quem é o inimigo. Na Covid, não. Na Covid, a gente não consegue ver esse inimigo. A única forma da gente se proteger e enfrentá-lo é distanciamento social nesse momento, mitigar os problemas sociais, dando assistência para as famílias mais carentes. Já instalamos aqui em regime de doação e de voluntário, no site da Prefeitura, a Ribeirão Solidária. Já estamos recebendo depósitos em doação numa conta do Banco do Brasil oficial aberta para essa finalidade. Já temos centenas, já até milhares de cestas básicas previstas para serem recebidas. As crianças não estão indo para as escolas e nós estamos cuidando dos mais carentes. E aguardando a orientação dos dirigentes dos órgãos sanitários para a gente analisar em conjunto com os órgãos estaduais, os órgãos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, quais próximas etapas nós devemos coordenadamente realizar. Nesse momento, é momento de muita responsabilidade e colaboração. E, ao mesmo tempo, conter aqueles mais ávidos no sentido de procurar diminuir o distanciamento. Não é a recomendação correta. A recomendação nesse instante é manter o distanciamento, manter as quarentenas, para a gente não precisar fazer um lockdown, que é fechar tudo. Aqui continua funcionando hipermercados, supermercados, farmácias, padarias, lojas de conveniência, postos de gasolina, clínicas em geral, à exceção odontológicas, que estão atendendo apenas em situação emergencial, materiais de construção, indústrias, lojas de motopeças, autopeças, oficinas de motos, caminhões, automóveis, para a gente manter a estrutura logística de mobilidade funcionando e alimentação de gênero de primeira necessidade também. Essas são as orientações que a gente tem passado, enquanto cada dia é um dia após o outro. Não tem como adivinhar como é que vai ser o comportamento da doença daqui a 24, 48 horas. Olho nos indicadores de contaminados, olho nos indicadores de óbitos, que infelizmente estão crescendo no Brasil. Aqui na cidade de Ribeirão Preto foi apenas um até agora, infelizmente, mas houve um óbito entre os 47. Então, a nossa taxa de letalidade está um pouco mais acima de 2%.
ela no Brasil está em 3,5% a letalidade e no estado de São Paulo chega a 7,5%, em virtude do grande número de óbitos nos idosos, mais quase 80 idosos que estavam no Hospital Santa Maggiore, que obviamente não adotou as medidas de distanciamento ou de proteção. Quando a coisa chegou, pegou aqueles idosos de maneira muito próxima, muito confinada, e esses óbitos é que elevaram o número de mortos por Covid no estado de São Paulo. Não fosse isso, a gente também estaria no nosso estado num patamar menor de letalidade. Prefeito, o senhor citou essa questão do decreto do estado de calamidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também sobre a forma como a cidade tem orientado as pessoas para que tomem medidas de higienização das mãos mais severas e também, né, essa conscientização a respeito do perigo que as aglomerações podem representar. Bom, aglomeração é sinônimo de confusão nesse momento, né? Você tem nas aglomerações o contágio das pessoas. Com o distanciamento social, nós estamos conseguindo, dentro de um patamar de projeções, fazer com que um contaminado contamine no máximo 2 pessoas. Nas aglomerações e na falta de distanciamento social, um contaminado contamina 6 ou mais pessoas. Então, nós temos que evitar o contato mais próximo, aumentar a distância entre as pessoas, ficar em casa, proteger os mais idosos e cuidar dos doentes. O nosso decreto prevê a exceção dessas atividades que eu acabei de dizer para manter a vida dentro de uma certa normalidade, abastecimento, logística, serviços de primeira necessidade, saúde, segurança, saneamento e organização do trânsito, tudo isso funcionando. Então, o que nós recomendamos nesse instante é manter esse regime de distanciamento e trabalhar elogiando a imprensa pela maneira com que tem ajudado a difundir as orientações corretas e a coibir, né, e impedir e desmentir as fake news, que infelizmente elas são disseminadas por pessoas inescrupulosas, irresponsáveis nesse momento. Temos que combater as fake news e valorizar as good news, ou seja, as notícias verdadeiras, positivas e orientativas. E na outra ponta, agradecer os profissionais de saúde, os policiais, as equipes de saneamento básico, de coordenação de trânsito e todos esses trabalhadores e brasileiros que estão à frente dessas estruturas que continuam funcionando para garantir o mínimo de conforto, de regularidade para a vida de todos nós. Nós só fazemos reuniões agora por videoconferência, tenho reunido a região metropolitana de Ribeirão Preto, 34 cidades, o nosso secretariado, na segunda-feira, e vou repetir na próxima sexta-feira à tarde, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, a Defensoria Pública, Sindicato dos Comércios, Sindicato dos Comerciários, Centro dos Dirigentes Lojistas, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Guarda Civil Metropolitana, os secretários municipais, empresários, dirigentes de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para que toda a sociedade civil organizada do nosso município e mais a região metropolitana de Ribeirão Preto, com 34 cidades, possam estar sendo coordenadas de uma maneira muito participativa e, ao mesmo tempo, extremamente organizada. Fizesse um comentário, na Assembleia Legislativa foi o primeiro parlamento do Brasil a elaborar sessões virtuais. Muitas discussões importantes nesse momento foram votadas de forma virtual. O senhor, que já foi deputado aqui na casa, eu quero saber o que o senhor acha dessa iniciativa. Bom, eu sou ainda da época do painel analógico. Depois, durante o meu período de 12 anos na Assembleia e 6 anos que eu fui secretário de Estado, também durante esse período, eu assisti o painel sair de analógico para digital. Hoje ele é de LCD, as votações já são feitas por meios digitais e agora por meios de teleconferência.
tanto no Congresso Nacional do Brasil, Câmara, Senado, agora na nossa Assembleia Legislativa, e também tive a oportunidade de assistir aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o qual também quero elogiar pelo trabalho feito das sessões com o uso dos equipamentos digitais para poder exercer o processo democrático, e aqui, com muito orgulho, feito pela nossa empresa de tecnologia de informação e comunicação da Prefeitura de Ribeirão Preto, que é a CODERP. Agora, prefeito, eu gostaria que o senhor aproveitasse, né, esse canal, esse veículo, para deixar uma mensagem de utilidade pública para o telespectador ligado na Rede Alesp, mas principalmente da região de Ribeirão Preto, da sua região aí que envolve muitas cidades importantes do estado de São Paulo, todo mundo que está ligado com a gente, prefeito. Bom, a minha mensagem é de otimismo, apesar das preocupações de todos nós, que são naturais, com as consequências de tudo que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, uma enorme preocupação também com os nossos entes queridos. Então, quanto mais a gente gostar dos nossos familiares, dos nossos parentes e dos nossos amigos, mais nós temos que ser responsável, nesse momento, no distanciamento social. Nós precisamos manter o regime de distanciamento social para poder atender a não colapsar o nosso sistema de saúde, e todos aqueles que ficarem doentes, inclusive num nível de gravidade maior, poder ser atendido sem colapso do nosso sistema de saúde. E assim, nós não teremos que escolher, nós, digo, profissionais de saúde, dentro da ética médica, quem é que é poder ser atendido pelos equipamentos de salvação, respiradores, etc., ou aqueles que não poderão ser atendidos. E, geralmente, a medicina faz a escolha naquele que tem condições de viver mais. Nós não podemos permitir que isso venha a acontecer. Então, é o distanciamento social nesse momento, é a preservação para evitar o contato e o contágio que nós precisamos fazer. E, felizmente, a gente tem conseguido muito isso. E uma outra coisa, desmistificar essa história da economia. Se você for analisar o que aconteceu na pandemia da febre da gripe espanhola em 1918, durante o período da Primeira Guerra, e suas consequências até 1920, você vai verificar pelos registros do passado que as regiões do mundo, ou as cidades americanas, como Filadélfia e outras cidades, você vai verificar que aquelas que conseguiram manter o distanciamento evitaram o maior número de mortes e conseguiram sair para um processo de crescimento econômico mais rápido. Então, é uma contradição dizer que a gente tem que relaxar as medidas de distanciamento para retomar mais rapidamente a economia. A literatura, eu estou estudando muito isso, já provou que isso não tem validade científica, muito menos histórica. O que acontece é o seguinte: manter o distanciamento social, abaixar a curva de contaminação, relaxar para longo prazo o nível de contágio, aí a gente vai se contaminando mais devagarzinho. Muita gente não vai nem sentir que ficou gripado, vai sentir um resfriado, nem vai se tocar que teve Covid, vai se imunizar, passa o período de 14 dias, 15 dias, e ela não transmite mais a doença e já se imunizou. É isso que nós temos que fazer, porque todas essas pessoas que conseguirem manter esse distanciamento, independente da sua faixa etária, inclusive os acima de 60 anos, vai poder voltar mais rápido para o mercado de trabalho e a gente aquecer a nossa economia e correr atrás do prejuízo, que certamente, no primeiro momento, vai acontecer. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado, viu, prefeito? Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço a vocês, bom trabalho, continuem prestando um bom serviço aí de utilidade pública e de comunicação, e que for necessário da nossa parte, estamos à disposição para atendê-los e compartilhar com vocês o que a gente tem feito aqui, o que está acertando, o que está errando. Mais importante é que não decidir também é uma decisão, mas não é as decisões que nós estamos tomando, nós estamos decidindo para poder ordenar da melhor maneira possível aquilo que for do interesse coletivo da nossa cidade e da região metropolitana de Ribeirão Preto.
Muito obrigado, prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto, dando um cenário aí da região, essa região tão importante do estado de São Paulo.